caros professores e caras professoras, hoje eu estou assim duplamente feliz. Por quê? O primeiro motivo é que nós vamos conversar sobre a minha pesquisa de doutorado, que tem muito a ver com essa discussão que a gente vem fazendo sobre avaliação educacional e da aprendizagem. E o segundo motivo é que cada vez que eu observo que professores e professoras estão estudando, batalhando para se aperfeiçoar, eu me lembro também da minha história de batalha, né? Quando eu terminei meu curso de graduação, eu comecei com várias inquietações, né? Quer dizer, a gente começa a ficar insatisfeito pelo que a gente está fazendo, e aí busca o curso de aperfeiçoamento, o curso de especialização, aí vem o mestrado, vem o doutorado, de repente a gente já quer um pós-doutorado. Vocês vão ver que essa caminhada é muito fascinante. E eu lembro um pouco o Miguel Arroyo quando ele diz que está acontecendo um novo na escola. E que novo é este? É esse novo comandado por professores e professoras com a visão mais crítica de escola, que querem mudar, que querem transformar. E o tema da nossa aula hoje, né, articula 3 eixos. Que tema é este? A avaliação, o currículo e a escola. E esse tema vai chamar a atenção para o tema da própria tese de mestrado, de doutorado. Que tema a gente trabalhou? Pelos caminhos da avaliação, uma possibilidade de reconstruir a escola numa perspectiva democrática. E aí, gente, eu me lembro muito de Paulo Freire, quando ele diz o seguinte: nós, seres humanos, temos uma vocação ontológica para ser mais. Ou seja, a gente sempre quer o aperfeiçoamento. Mesmo o mundo, né, as contradições sociais, querendo fazer esse homem ser menos, essa mulher ser menos, nós temos esse movimento de ser mais. E esse tema, pelos caminhos da avaliação, há uma possibilidade de reconstruir a escola numa perspectiva democrática? Problematizou, instigou, fez com que a escola pensasse na sua história. E aí eu vou trazer para vocês também uma citação do autor do livro O Mundo de Sofia, que também escreve um livro chamado Ei, tem alguém aí? Que é o Gardner. Vamos ver uma citação dele para refletir esse movimento problematizador, investigativo. A resposta é sempre um trecho do caminho que está atrás de você. Só uma pergunta pode apontar o caminho para a frente. Gardner, 1997. Vocês vejam, muitas vezes na nossa prática cotidiana, a gente quer respostas, quer soluções. Mas, gente, as respostas são importantes, mas são trechos de um caminho já percorrido, por a gente ou por outros. A pergunta move para frente. A pergunta nos leva a questionar, né? E a pesquisa, esse movimento de pesquisa relacionado com a questão da avaliação, seja na nossa prática cotidiana, seja numa tese de doutorado, vai fazer com que a gente compreenda melhor esse tema e possa ter mais autonomia com relação a ele. Então, vamos pensar como foi um pouco a pesquisa, né? Que condições a pesquisa aconteceu nessa escola. Nós trabalhamos com uma escola de ensino fundamental, localizada na cidade de Curitiba, e essa escola teve algumas características importantes que eu vou colocar para vocês, para a gente situar todo o trabalho. Era uma escola que já tinha uma caminhada de avanços metodológicos, tinha uma visão progressista, trabalhava com articulações com temas sociais, com pesquisas sociais, mas tinha uma interrogação, uma inculcação. E daí é onde eu entro na cena. Eles entendiam que a dinâmica avaliativa que faziam, que a escola trabalhava, havia um descompasso nessa dinâmica entre a proposta metodológica, né, de bases construtivistas, e mesmo um avanço assim, numa perspectiva mais crítica, e a metodologia de avaliação. E aí o que foi necessário? Foi necessário colocar os pés no chão da escola. Vamos ver 2 questões que a gente conseguiu refletir quando articulou a dinâmica da pesquisa com a prática pedagógica da escola.
colocando os pés no chão da escola e desvelando a avaliação no movimento curricular. Nós precisamos participar com os professores e as professoras desse cotidiano. E ao participar, começamos a desvelar a tessitura da avaliação no cotidiano escolar. Para compreender a inter-relação, a avaliação, currículo e a escola, foi necessário ampliar os estudos teóricos em constante diálogo com a prática. E aí vem uma pergunta fundamental. O que nós aprendemos neste diálogo com a escola, neste rico movimento pedagógico? Vamos ver alguns pontos da aprendizagem dialógica. Percebemos que não conseguíamos transformar porque não sabíamos olhar diferente daquilo que estávamos acostumados. O que significa isto? Que a gente tem uma formação, tem uma história de vida que nos habitua a olhar de uma determinada forma. E para que a gente possa compreender de maneira diferente, a gente vai ter que também estudar novas coisas, refletir sobre aquilo que nós estávamos fazendo. Isso é uma questão importante. Vamos ver o segundo ponto. Foi necessário romper com concepções anteriores, arraigadas, incrustadas. Sabe aquela coisa assim, de romper uma casca? De que muitas vezes a gente está habituado de fazer de uma mesma forma e ao refletir sobre aquilo se dá conta que precisa romper com conceitos antigos, arraigados, para construir o novo. Esse movimento foi muito rico na pesquisa e na prática cotidiana da escola. Tivemos que apreender e aprender novos conhecimentos, novos modos de olhar e de atuar. Mas uma coisa estava clara para todos e todas nós. Não dava para negar a realidade. Então veja, ficou muito claro que a gente precisava construir uma nova fundamentação. Que, à medida em que nós estudávamos e olhávamos a prática, compreendíamos melhor o nosso trabalho pedagógico. Mas uma coisa, nós não tínhamos dúvida, a realidade estava ali. E este era o nosso ponto de partida, de reflexão. Constatamos que se desejávamos mudar alguma coisa, só havia um ponto de partida. O lugar em que estávamos, o nosso lugar, a nossa escola. Nós estávamos situados numa determinada escola, com determinadas características, com limitações, com problemas. Então, era neste lugar, era deste lugar que nós precisávamos partir. Escola, currículo e avaliação. Produção e criação de significados e sentidos, de significações, de subjetividades e objetividades. Então, o que isso dizia e comunicava no nosso estudo, nas nossas discussões? Que a avaliação, o currículo e a escola se articulavam na produção de significados, de significações. Então, a visão de currículo ganhava força como uma visão de produção social, de artefato social, onde cultura, sociedade, prática da escola se articulavam. E aí, nesse momento, a gente pode pensar numa passagem, né, num relato que o Paulo Freire faz. O que o Paulo Freire nos conta, né? Nos faz refletir? Que se a gente vai atravessar uma rua para um outro lugar, para o outro lado, eu preciso partir do lugar onde eu estou. Ou seja, se eu quero transformar alguma coisa, fazer passagens, travessias, é a partir desse ponto que eu estou que eu posso fazer algo. O que isso significa na nossa prática cotidiana? Que é da nossa escola, que é da nossa prática, que é do convívio com os nossos colegas de trabalho, com os nossos alunos e alunas, que a gente vai construir algo diferente. Mas situados nesse mundo, com um olhar crítico sobre essa prática, é que nós vamos poder fazer essas travessias. Então, na nossa pesquisa, o que nós fizemos? Qual o ponto de partida que a escola tomou? A questão importante no próprio movimento avaliativo.
Vamos ver? A autoavaliação foi o caminho escolhido pela escola para interpretar a sua história e fortalecer o coletivo pedagógico. Isso foi muito interessante, porque eu, por exemplo, fui chamada pela escola em 1999 para fazer uma assessoria a respeito da avaliação. E a escola, então, a partir dessa discussão, percebeu que não precisava, não era só responsabilidade da gestão, da coordenação, discutir sobre a escola. Cabia também esse trabalho ser estendido aos professores e às professoras. E aí a autoavaliação foi muito forte. Conhecer a história da escola, conhecer as origens das ações, conhecer por que a proposta pedagógica estava sendo construída apenas pelos professores, pelas professoras e pela direção, pela equipe de gestão. Então, a pesquisa foi fascinante, né? Eu diria até assim, continua a ser fascinante, né, nesse sentido. E eu vou trazer para vocês agora algumas cenas dessa escola. Principalmente cenas que vão nos falar sobre a avaliação, o currículo e o movimento de reconstrução e ressignificação dessa própria escola. A primeira cena, a escola e a comunidade, primeiros enfrentamentos. A segunda cena, a semana pedagógica e o projeto político-pedagógico. A terceira cena, nós vamos falar sobre o cenário escolar e a questão do MST. Vamos pensar sobre as falas e os silêncios do currículo. Outra questão, a avaliação como motor de reflexão e decisão. Então, nós vamos fazer assim, uma passagem rápida sobre cada cena dessa. Mas eu queria antes dizer para vocês que para que a gente pudesse entender esse movimento curricular, nós precisamos assumir uma concepção de currículo. E que concepção de currículo nós assumimos? Nós assumimos essa concepção numa perspectiva histórica. Nós assumimos que o currículo, ele não se faz apenas na escola. Ele é uma produção social, uma produção cultural. O currículo é uma produção social. O processo de fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um processo social, no qual convive lado a lado com fatores lógicos, epistemológicos e intelectuais, determinantes menos nobres e menos formais, tais como interesses, rituais, conflitos simbólicos e culturais, necessidades de legitimação e de controle, propósitos de dominação dirigidos por fatores ligados à classe, à raça, ao gênero. O estudo que nós fizemos, né, o olhar que nós tivemos, que colocamos, que problematizamos a respeito da escola, da avaliação e do currículo, tem como base essa visão, essa perspectiva de totalidade social, essa perspectiva cultural. Então, nós vamos ver agora o cenário social se revela na construção do currículo da escola. Eu vou contar para vocês um pouco do que eu observei quando essa escola chegou na comunidade, numa nova comunidade. E por que ela chegou numa nova comunidade? Porque ela se localizava na região central de Curitiba e resolveu, por conta de vários fatores, a ampliação de espaço, a sua metodologia, mudar para um outro local. E, ao investigar sobre vários locais, encontrou um local que estava para ser alugado. Entretanto, um fato interessante acontecia. Neste local, neste espaço que estava para ser alugado, já tinha morado, já tinha acontecido, já tinha se instalado uma escola de ensino. Eu diria assim, das primeiras séries de ensino fundamental, tinha uma creche, educação infantil e as primeiras séries, né, do ensino fundamental. E essa escola, vendo esse espaço para alugar, que atendia às suas necessidades, ela se instalou ali. E, como eu falei para vocês, era uma escola de ensino de caráter privado, mas que tinha um compromisso social muito amplo. Gente, o que eu observei nos primeiros dias que essa escola começou a funcionar com a entrada dos professores, né, a volta dos professores na semana pedagógica?
A prefeitura tinha colocado um ônibus para poder levar as crianças que estudavam, né, na antiga escola para outro local. Mas as crianças que já tinham estudado nessa escola, olhando, vendo aquela escola nova, toda pintada, gente, os jardins floridos, bancos para que as crianças pudessem esperar seus familiares. As crianças se agarravam assim nas grades, olhando para aquela escola e sabiam que não podiam estudar lá. Eu conversei com algumas mães e o que é que elas falaram? Olha, professora, antes a gente pagava R$20 para poder os nossos filhos estudarem aí. Agora, a escola cobra mais de R$200. E a gente queria tanto que os nossos filhos continuassem a estudar. Sabe por quê? A gente soube que essa escola tem professores excelentes. Vai ser uma escola, assim, com muita novidade. Nós fizemos até tentativas. Já conversamos com a recepcionista, até mesmo com algumas pessoas da direção. Mas elas não podem. Dizem que, no máximo, o que vão pensar é que vão pensar depois em alternativas para poder, né, facilitar a articulação com a comunidade. Mas nós não podemos pagar. Gente, aquela sensação de ver aquelas crianças querendo entrar num espaço que já tinha sido delas e que elas não entendiam porque tinham perdido esse espaço. E a própria escola também se justificava dizendo o quê? Que não foram eles que foram expulsar as crianças de lá, né? Quer dizer, a escola antiga, que tinha toda uma história social por trás dela, junto a uma comunidade religiosa, onde a prefeitura também pagava a própria salário, os honorários dos professores, mas a escola não teve mais condições de manter aquela creche. Então, essa cena foi muito forte e vai mostrar para a gente como as questões sociais interpenetram o cotidiano da escola e, ao serem refletidas, ao serem avaliadas, mexem com a questão curricular. Uma outra questão foi quando a escola recriou seus princípios pedagógicos à luz da avaliação crítica. Princípios educacionais da escola: senso crítico e autonomia intelectual e moral. Valorização da investigação. Diálogo, argumentação e reflexão. A cooperação. A preservação do ambiente, do meio ambiente. O combate a toda forma de preconceito e a valorização do vínculo afetivo e respeito ao indivíduo. Então, a dinâmica da escola sempre colocava em xeque esses princípios. Ou seja, fazia com que os professores se perguntassem: a proposta pedagógica da escola, o que a gente está fazendo no dia a dia, está coerente, estão coerentes com os princípios que nós construímos, que nós defendemos? E aí, gente, nós compreendemos que na hora de ressignificar princípios, também surgiram várias coisas. Relações de força, os professores mais antigos, os professores mais novos, colocando as suas questões, o entendimento sobre os próprios conceitos. E isso é importante vocês, na prática de vocês, se perguntarem: o que a gente entende por autonomia? O que a gente entende por cooperação? O que é isso? Valorização do indivíduo, respeito, cooperação? Nós temos múltiplas formas de compreensão disso a partir das nossas histórias de vida, né? Então, nós vamos ver agora o que a escola, que eu também aprendi com esse movimento de reconstrução dos princípios pedagógicos, à luz de uma avaliação crítica. A avaliação coloca às claras as contradições e os enfrentamentos na construção do currículo. É importante a gente analisar a ideologia e o poder no currículo e na avaliação. Há um confronto entre o currículo oficial e o currículo da escola. A negociação e a avaliação na construção do currículo. Esse imbricamento, essa relação, que é sempre necessário a gente negociar, discutir,
dialogar como fundamento dessa avaliação para que se ressignifique as práticas, para que esse currículo seja reconstruído, ressignificado. O currículo não apenas representa, ele faz. O currículo se constrói num movimento entre a avaliação interna e a avaliação externa. Vejam, gente, é uma coisa importante, porque a gente sempre pensa que a avaliação é aquilo que está relacionado a provas, a verificação do rendimento escolar, é aquilo que acontece só em sala de aula, na hora de verificação dos resultados dos alunos. Mas se a gente concebe a avaliação como essa pulsão vital, essa energia, essa capacidade de criticar as situações, de a partir desse olhar crítico, participar, reconstruir a ação, refletir essa ação visando uma transformação, então esse movimento da escola ser avaliada externamente, pelo olhar externo, o olhar da comunidade, o olhar dos pais, o olhar também de vários outros setores da sociedade, e a avaliação interna, feita pelos professores e professoras, envolvendo os próprios alunos e alunas, é que vai dando essa força e dinamizando o currículo. Então, a partir de toda essa reflexão, a gente vai continuar analisando as cenas da escola. E vamos ver, então, um entrelace de cenas sociais. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e a escola. Eu gostaria de contar para vocês, rapidamente, como é que esse cenário externo, essa cena social, ela interpenetra o cotidiano da escola. No dia 2 de maio de 2000, eu não sei se vocês se lembram, que houve aqui em Curitiba, né, saiu na mídia, principalmente ao chegar em Curitiba, os trabalhadores do Movimento Sem Terra vinham em marcha para protestar e para relembrar o massacre que aconteceu no dia 5 de maio de 99, onde houve um enfrentamento dos fazendeiros com os trabalhadores do Movimento Sem Terra. E o que acontece quando eles estão chegando aqui em Curitiba? Um enfrentamento com a polícia foi uma coisa muito grave. E a escola? O que tem a ver isso com a escola? Tem a ver porque do período de 2 de maio a 12, eu estava na escola trabalhando no movimento de pesquisa, conversando com alunos, principalmente alunos da 8ª série e da 7ª. E o que aconteceu? Uma professora da 1ª série faz uma dinâmica em sala de aula e pede para os alunos trazerem notícias para serem comentadas. E um dos alunos vai e apresenta uma notícia de jornal sobre o MST. E a professora discute aquela questão. Essa notícia chega na 8ª série. E como eu estava trabalhando com os alunos sobre a questão da escola, a questão da avaliação, qual é o tema que começa a fluir e a acontecer? Um grupo de alunos começa a ficar indignado. Puxa, aqui nessa escola agora se discute política na 1ª série? Outro grupo de alunos defendia com muita força. Não, tem que ser discutido mesmo. Essas questões têm que vir para a sala de aula, para que a gente possa compreender melhor. A gente tem que ter múltiplos olhares dessa mesma questão. E os alunos manifestaram claramente a necessidade de aprofundar esse tema. A escola discutia outras questões sociais. A gente olhava os cartazes que estavam nos murais, temas que eram discutidos nas séries, se via a questão da violência urbana, problemas relacionados às guerras nacionais e internacionais, principalmente guerras nacionais e internacionais, não aqui do Brasil, mas de outros locais, mas a guerra que eu estou colocando aqui, a guerra urbana, a guerra que acontecia através da violência urbana. E por que esse tema MST não era assumido na sala de aula, pela escola, como uma discussão curricular, como uma questão social que merecia, de fato, ser analisada historicamente, com vários pontos de vista, mas é uma questão atual.
O Pablo Gentili, inclusive, ao discutir a importância de se analisar com maior profundidade as lutas do MST, ele diz o seguinte, que a gente precisa trazer a questão social para dentro da escola, sujar essa escola de conteúdo social, para que a gente possa, inclusive, entender o que está à nossa volta, porque a gente não pode desconhecer as lutas do MST com relação ao processo de redemocratização do país, de conquista de cidadania. Aqui eu não vou tomar partido se é A ou B, se eles deveriam fazer isso ou não fazer aquilo, se quem tem razão é fazendeiro ou MST, não é por aí. A gente precisa analisar historicamente o problema. E essa é a questão onde a avaliação entra. É uma avaliação que acontece nesse cotidiano para que a gente possa repensar essa dinâmica da produção do conhecimento, da crítica do conhecimento, das práticas que acontecem na escola e principalmente sobre a nossa direção de educadores e educadoras. Então, o que nós aprendemos com esse trabalho e esse olhar por dentro da escola? Aprendemos que houve um silenciamento dos sem terra no espaço escolar. A escola decidiu o que pode, o que deve, o que não pode e o que não deve entrar na escola. Aprendemos que a avaliação entra em cena, que a avaliação possibilita a reflexão do currículo, que a escola clama por coerência entre os princípios de sua proposta pedagógica e a praxis cotidiana. Aprendemos também que o coletivo pedagógico assume a sua força educativa, que a avaliação acompanha todo o processo. Quando essa avaliação acompanha todo o processo, quer dizer, rompe com aquela coisa de avaliação ligada a resultado, a exame, a verificação do rendimento, e ela passa a acompanhar toda a dinâmica curricular, a gente percebe que os professores e as professoras, eles ganham força nessa constituição do coletivo pedagógico, inclusive criticando, gente, com maior lucidez as suas próprias práticas. E uma coisa muito legal que aconteceu, muito importante, é que ninguém ficava choramingando ou criticando um ao outro quando alguma coisa não dava certo. Pelo contrário, começou a se configurar um movimento de parceria. Sabe aquela coisa de cumplicidade, mas cumplicidade positiva? Eu estou construindo junto, eu vou ajudar para que o outro também compreenda melhor esses princípios. Vou colocar alunos e alunas, pais e mães e outras pessoas nessa discussão. E aí, a proposta pedagógica da escola, ela ganha força. A formação do coletivo pedagógico exige de nós muita responsabilidade. Vamos ver alguns aspectos dessa nossa responsabilidade. Então, a nossa responsabilidade é estabelecer os nexos entre o plano local e o plano global. Aprender a avaliar com os pés na realidade escolar, na realidade social. Constituir um coletivo pedagógico forte. Que isso é trabalho, gente, cotidiano, do dia a dia, dos diversos momentos da escola. Recuperar o humano na condição existencial. Lembrando Paulo Freire, nós somos seres humanos, somos seres éticos na medida em que nos comprometemos com a realização do outro e da outra. Construir a avaliação como conhecimento e emancipação. Eu gostaria de chamar para vocês algumas contribuições de um autor chamado Boaventura de Souza Santos, quando ele discute a questão da produção, da construção do conhecimento e emancipação. E ele coloca para a gente 3 pilares deste conhecimento e emancipação. Que pilares são esses? A solidariedade como dimensão ética, a participação como dimensão política e o prazer como dimensão estética. Gente, veja que coisa legal. Solidariedade, participação e prazer. A gente pensa que prazer é uma coisa proibida na escola, tem que estar regulando, controlando, né? Mas, gente, ao trabalhar coletivamente, ao construir um conhecimento que possa emancipar, que possa garantir a participação, a colaboração, trabalhar a autonomia,
puxa, gente, essa questão da reciprocidade, da solidariedade, isso é estética da educação, a estética da sala de aula do prazer. E aí, eu gostaria de contar para vocês, para a gente, assim, finalizar a nossa aula hoje, com uma reflexão, assim, bem forte, uma parábola bem rapidinha. Vocês até já devem ter escutado, mas vamos relembrar, que é a história da águia que foi criada no meio das galinhas. O que conta pra gente essa parábola? Que um pesquisador foi numa cidadezinha, né? E nessa cidade, ele queria se instalar lá, mas como estava com dificuldade, ele foi para a área rural. E ficou lá, observando o que acontecia na zona rural. E o que ele percebeu? Que um fazendeiro criava, assim, no galinheiro, várias aves. Logicamente, a gente pensa galinhas. Mas havia uma ave diferente. E aí o pesquisador falou assim, fazendeiro, isso não é galinha, isso é uma águia. O fazendeiro dizia assim, tá querendo me enganar? Ela foi criada, surgiu aqui, foi criada no meio das galinhas, é galinha. Ela cisca como galinha, ela bica como galinha, então é galinha. O fazendeiro dizia, é galinha. O pesquisador dizia, não é uma águia. E para não ficar nessa confusão, o pesquisador diz o seguinte, você me dá chance de eu pegar esse animalzinho e fazer algumas coisas com ele? O fazendeiro disse, tudo bem, mas vamos apostar. Fizeram lá uma aposta, né? Agora não entra em questão que aposta foi essa, mas apostaram que era, o pesquisador dizia, águia. O fazendeiro, galinha. Aí o pesquisador levou aquele animalzinho, assim, para fora do galinheiro e dizia assim, olha, você não é galinha, você é uma águia. Bate as asas e voa. E aquele animalzinho assim, aquela ave, olhava as companheiras ali, ciscando, e aí pulava da mão do pesquisador e ia para junto das suas companheiras. E aí o fazendeiro dizia, não é, tá vendo? Não disse que é galinha? Aí um certo dia, o pesquisador pegou aquela ave, levou para o alto da montanha, ela já estava crescida. Levou para o alto da montanha, olhou assim e disse, você não é galinha, você foi criada como galinha, mas você é uma águia. Olha o sol, olha a luz, bate as asas e voa. Sabe o que aconteceu? A águia abriu as asas, ganhou voo e foi para além do horizonte. Então, o que essa história faz refletir? Eu não tenho nada com galinha, pelo contrário, até no Nordeste a gente tem uma galinha, ó, cabidela, um franguinho assado, que é uma coisa deliciosa, e eu respeito as galinhas. Mas, mesmo aquele animal tendo sido criado como uma galinha, quando ela se percebeu, se conheceu que era diferente, ela ganhou força e brilho e voou e ganhou o mundo. Então, caros colegas, professores e professoras, que dica, né, de estudo a gente pode dar hoje, né? Pode pensar em aprofundar esse tema, avaliação, currículo e escola. É a gente agora se colocar como sujeito participante, construtor, ativa desse currículo e dessa avaliação escolar. E olhar para a nossa prática, olhar, de novo eu repito, para a proposta pedagógica que construímos e pensar assim, quais são os princípios educacionais que nós não queremos abrir mão? Como eu vou construir essa prática, ressignificando minhas atitudes, meus projetos, minha participação para fortalecer esse coletivo? Então eu queria que vocês seguissem por esse caminho.